Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente seguir, então. Estão conseguindo visualizar a minha tela já? Estamos, Gi. Obrigada. Então, beleza, pessoal. O primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai criar uma campanha, começar uma campanha do zero, é entender que, primeiro de tudo, a gente precisa criar um projeto. Então, a gente pensa no projeto como sendo uma pasta no nosso computador e dentro dessa pasta a gente coloca diversos documentos, certo? Essa questão de clientes, a gente pode trabalhar de algumas formas diferentes. Ou a gente pode colocar, por exemplo, a pasta com o nome do nosso cliente e dentro as campanhas, ou a gente pode colocar o projeto como um dos quartos do ano e lá dentro colocar todas as campanhas, ou a gente pode subdividir também, como vocês têm diversas filiais, a gente pode subdividir em filiais e lá dentro as campanhas de cada filial. Isso vai muito da organização de cada cliente. Não tem um certo e um errado. Caso vocês queiram conversar mais sobre isso, qual a melhor forma de se organizar, podem trazer para a gente depois, tá? Ô, Ju, deixa eu te interromper. Pelo que, se eu não me engano, eu acho que o pessoal já tem um formato setado. Quem não souber, vai no ponto de contato de vocês, que é ou a Nath, ou a Mari, ou a Vals, para entender como que é a organização para ser nessa parte de projetos e campanhas, tá? Por favor, porque existe um template para se seguir aí dentro da Spark, tá? Isso, Maria até me permite complementar. Fica à vontade. O papel da Giovana, da Maria, é muito mais no que tange a plataforma, o funcionamento da plataforma, a organização de como se utiliza a ferramenta para o dia a dia da Spark, tudo que existam de dúvidas com relação às pessoas que trabalham aqui em São Paulo, o ponto focal é a Nath, e do ponto de vista das afiliadas é a Mari Pazanese. Isso é super importante, gente, porque tudo que a gente fica lá, fica todo histórico e a organização da empresa para depois a gente buscar tantos os jobs ou mesmo a avaliação dos influenciadores, tudo isso é super importante. Então, quem tiver dúvidas, por favor, procurem a pessoa respectiva, a líder respectiva. Obrigado, desculpa. Muito obrigada. E é exatamente isso, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai estar fazendo um treinamento geral de plataforma, então eu vou mostrar tudo que a parte de campanhas tem, mas sobre como utilizar cada parte, a gente vai ver que dá para mandar contrato, proposta, mensagens padronizadas aqui dentro de campanha. Então, para entender como vocês já costumam fazer isso, qual que é a forma correta de fazer, aí procurem os pontos focais aí dentro da Spark, que eles vão poder auxiliar vocês melhor, beleza? Seguindo, então, procurem ou a Mari ou a Nath para entender qual é a forma correta de criar um projeto. E aqui nessa tela inicial, quando eu clico nessa pastinha de projetos no menu lateral esquerdo, eu vou ter todos os projetos aqui da minha organização ou os que eu tenho acesso caso seja dividido por times da organização, tá? Se eu quero adicionar um projeto novo, clico aqui nesse botão azul de adicionar, clico em projeto e aqui eu vou dar um nome para o meu projeto. Vou colocar aqui um teste. Beleza, criei meu projeto e aqui eu vou começar a adicionar todas as minhas campanhas. Se eu já tiver campanhas dentro do meu projeto, elas vão aparecer todas aqui, tá? Mas se eu não tiver, como eu não tenho nesse projeto que eu acabei de criar, eu vou começar a colocar essas campanhas, né? Então, campanha, a gente pode tanto dividir, caso eu queira fazer uma campanha de fato, né, rodar uma campanha aqui dentro, ou eu queira fazer um trabalho de social listening, ou eu queira, por exemplo, analisar conteúdos de influenciadores específicos ou de concorrência, eu consigo fazer tudo aqui dentro, tá? O primeiro passo para criar uma campanha é clicar nesse botão azul. Ele vai pedir que eu dê um nome para minha campanha, então eu vou colocar aqui novamente. Vou ter que colocar uma marca, qual marca essa campanha ela é relacionada, tá? E caso a minha marca não esteja aqui nessa busca, eu posso criar um novo perfil dentro da tagger, como a gente falou no nosso treinamento da semana passada, e adicionar essa marca aqui. Então, eu vou puxar aqui a marca da tagger. E aqui embaixo, eu vou colocar uma data de início e de final, e é mega importante se atentar, porque a gente vai estar analisando dados aqui dentro dessa campanha.
E essa data de início e a data de final são os períodos que a gente vai analisar, o período de tempo, o intervalo de tempo que a gente vai utilizar para analisar esses dados aqui dentro da campanha, tá? Então, vamos colocar aqui, lembrando que pode ser uma data futura, uma data que já está acontecendo e uma data passada também, tá, pessoal? Pode ser feito retroativo também. Então, vamos colocar aqui do dia 1º até o dia 31, vamos supor que minha campanha é de dezembro, e adiciono. Quando eu clicar em adicionar, ele já vai me trazer aqui para essa tela inicial de configurações. Vocês vão perceber que aqui no nosso menu lateral esquerdo, a gente tem diversas opções de configuração, porém, elas são todas opcionais, vocês não precisam, de fato, utilizar, a não ser essa de detalhes. A de detalhes, aqui, essa primeira, em geral, detalhes, ela é a mais importante de todas, e essa a gente precisa utilizar, porque aqui é o que a gente vai estar falando para a nossa campanha olhar, tá? Então, a gente vai estar falando, olha, eu quero analisar isso, 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 durante esse período de tempo. Então, o nome da minha campanha vai puxar automático do que eu acabei de setar ali, criando essa nova campanha. Data de início, novamente, ele vai puxar, mas se eu quiser, eu posso alterar também e colocar um horário vinculado ao início e ao final. O perfil da marca, ele também vai puxar o que eu coloquei anteriormente, e aí eu posso alterar se eu precisar, tá? E esse perfil de marca, essa marquinha aqui, ele garante que a gente vai puxar também as menções do perfil para dentro da campanha, tá? Então, caso vocês não queiram utilizar as menções do perfil dessa marca, por exemplo, o @tagger ali, eu não quero analisar isso junto com as métricas da minha campanha, eu desmarco essa caixinha. Porém, eu super indico vocês deixarem marcada essa caixinha aqui, tá? E aqui embaixo a gente vai entender quais palavras-chave a gente vai monitorar. Porque o que a campanha ela é de fato, né? A gente vai colocar criadores de conteúdo aqui dentro da nossa campanha, a gente vai ou rodar uma campanha com eles, ou se a gente estiver fazendo uma campanha de social listening, a gente precisa colocar eles aqui da mesma forma para analisar os resultados que isso vai trazer para a gente depois. Tanto se for uma campanha que a gente está rodando a própria campanha em si para entender sobre os conteúdos e métricas e tudo mais, quanto para entender sobre palavras-chave. Então, essa palavra que eu vou colocar aqui, esses termos de palavra-chave, hashtag, menções que eu vou colocar aqui, são as palavras que a Tagger vai usar para monitorar os conteúdos durante essa data. Então, se eu estou fazendo uma campanha de Natal e eu quero observar Natal Tagger, por exemplo, eu vou incluir essa hashtag aqui, e aí durante os dias 1º de dezembro e dia 31 de dezembro, todo o conteúdo dos criadores que eu adicionar nessa campanha que tiverem essa hashtag vão vir aqui para dentro da minha campanha e vão aparecer no meu relatório final, tá? Então, se eu quero fazer uma campanha de social, eu vou colocar aqui palavras mais genéricas, então eu vou colocar um ponto final, uma hashtag, um arroba, uma vírgula, para entender o que está sendo mencionado, ou se eu quero entender um termo específico também. Aqui, pessoal, eu só quero frisar com vocês, porque apareceu bastante dúvida no chat durante as últimas semanas, o cuidado que a gente tem que ter no momento de incluir essas hashtags aqui, tá? As hashtags, arrobas, palavras-chave. Se eu quero analisar Natal Tagger e eu quero analisar a palavra-chave também, por exemplo, assim, eu preciso colocar separadamente. Então, se tivesse, por exemplo, um perfil específico, claro, super hipotético de Natal Tagger, eu também teria que colocar separado. Então, se eu colocar só Natal Tagger, ele não vai puxar a hashtag e o arroba junto, tá? Eu tenho que colocar a hashtag, a palavra-chave e o arroba, caso eu queira analisar os três, claro. Também vou pedir que vocês tomem muito cuidado para acrescentar essas fileiras lógicas aqui. Então, nesse formato que eu coloquei aqui, qualquer conteúdo postado por esses criadores que eu vou adicionar na campanha, que contenham qualquer uma desses três, ou hashtag, ou a palavra-chave, ou o arroba, ele vai puxar o conteúdo para mim. Agora, se eu quiser, por exemplo, que puxem para mim só conteúdos que tenham ou hashtag Natal Tagger, aqui deixa eu excluir os outros, e aqui, por exemplo, hashtag Ed, ele só vai me puxar se o conteúdo tiver essas duas marcações, tá? Então, ali na fileira, ou ele vai puxar ou um ou outro, se tiver só um, ele puxa, mas aqui vai precisar ter tudo, tá? Então, é para tomar bastante cuidado com isso, porque eu tive casos já que a gente, ao invés de colocar ou, colocou e acabou não puxando diversos conteúdos, tá? Tomar cuidado com isso. E aqui vocês também conseguem excluir palavras que vocês não querem analisar, tá? Caso tenha palavras muito genéricas que vocês não queiram trazer aqui para a campanha, ou vocês estão fazendo duas campanhas da mesma marca e não querem que uma hashtag específica se misture nessa campanha aqui, vocês colocam o termo aqui no e não, tá? Posso tirar uma dúvida?
É a Pode, Tami. por favor. Ele puxa esses conteúdos dentro de um período ou é tudo que tiver na internet, nas redes sociais? É Sei dentro lá. desse período que você vai setar aqui em cima, tá? Ah, entendi. Então, mas aí é o período da campanha. Eu coloco aí, por exemplo, vai ter uma campanha do dia 1 ao dia 31 de dezembro, mas eu quero puxar hashtags ou palavras-chave que postaram desde o início do ano. Eu não consigo fazer essa separação. Tu pode criar duas campanhas. Tu pode criar uma campanha para analisar o ano, e aí tu cria ela do ano inteiro, e uma campanha da campanha mesmo, que é durante o tempo da campanha. Porque se você criar aí, dentro da campanha, da sua própria campanha, colocando o ano inteiro, você vai puxar provavelmente conteúdos que você não quer medir, porque você quer medir os conteúdos da sua campanha. Então, você pode criar campanhas de estudo, de análise, antes da própria campanha. Aí você coloca o período que você quiser. Tá, entendi. Obrigada, meninas. Nada. Obrigada. Então, beleza, pessoal. Basicamente, é esse cuidado que a gente precisa ter, tá? Em relação às palavras-chave. E basicamente é isso. Depois disso, eu vou salvar aqui nas configurações, ou se eu quiser resetar todas essas configurações, eu vou clicar em redefinir. Peço só cuidado que vocês, peço só que vocês tomem cuidado também com esse remover a campanha. É um botão de excluir que tem aqui do lado, porque clicando ali ele vai excluir a campanha como um todo. Eu acabei de receber uma mensagem no chat de alguém que excluiu um projeto inteiro, então tomem cuidado com isso, tá? Não foi de vocês, tá? Então, beleza. Esse aqui é o principal. Depois que eu salvei essa configuração aqui, eu posso dar um salvar, e aí eu já estou pronta para começar a trabalhar na minha campanha, tá? Então, se eu clicar aqui no nominho da minha campanha, a gente vai vir para essa tela para começar a adicionar os influenciadores. Mas antes disso, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre cada uma das configurações. Tá? A principal são aqueles detalhes gerais ali, mas aqui em configurações, se eu clicar naquele botãozinho, ele me traz aqui de novo, caso eu não queira configurar em um momento, mas depois queira voltar e fazer alguma alteração aqui na minha campanha, eu posso, tá, pessoal? Então, detalhes é o que a gente acabou de conversar, é super importante, isso aqui é obrigatório setar para todas as campanhas. Aqui, campos customizados de campanha. Eles conseguem criar campos específicos para cada uma das campanhas, tá? Isso aqui o administrador da campanha consegue criar. E aí, essas aqui são padrão aqui já da tag, tá? Por isso que está aparecendo. Caso vocês queiram adicionar campos novos, é só, deixa eu voltar aqui, clicar em gerenciar os campos aqui do lado e adicionar um campo novo, beleza? Ele vai aparecer aqui para mim nos campos obrigatórios. Eu seleciono o que eu quero e ele vai aparecer aqui para mim para o preenchimento. Da mesma forma, consigo criar campos customizados de influenciador, tá? Então, esse aqui é da campanha em específico e esses daqui são relativos aos influenciadores. Novamente, tudo opcional, vocês não são obrigados a usar isso. Aqui embaixo, a gente vai começar a falar de preparação da minha campanha, né? Então, eu consigo aqui criar um padrão de proposta para enviar para os meus criadores de conteúdo. Então, vamos supor que eu quero me apresentar, falar sobre essa campanha, e aí o meu influenciador me dá o ok, e eu preciso mandar uma proposta para ele inicial. Tá? Isso aqui é só a proposta, tá, pessoal? Ele não é o contrato de fato. Então, eu consigo montar um padrão de proposta aqui dentro, adicionando sessões. Então, por exemplo, se eu quero falar da visão geral da minha campanha, eu quero falar sobre termos de pagamento aqui, eu quero adicionar alguns anexos na minha campanha, eu crio aqui, claro que aqui eu vou escrever a campanha, né, adiciono as sessões e escrevo o que eu quero aqui dentro dos campinhos, aqui eu vou preenchendo tudo, aqui eu posso colocar os anexos também na minha campanha, tá? E aí, depois que eu fizer a minha proposta, eu clicando nesse botão aqui de ver proposta, ele vai aparecer para mim qual vai ser o formato que o criador de conteúdo vai receber lá, o que ele vai visualizar quando eu enviar essa proposta aqui para ele por dentro da tela, tá? Então, aqui eu sugiro que vocês verifiquem como que está sendo a utilização aí pela Spark e, se for o caso de vocês, estudem também aqui o que significa cada uma das sessões e como que ficaria legal. Acho bacana pensar em um modelo de proposta e depois traduzir isso para dentro da ferramenta. Beleza, falamos sobre como planejar um modelo de proposta, tá? Isso aqui ele vai estar, só o modelo, ele não vai ter sido enviado ainda, é só a configuração de modelo. E aqui, ele vai me dar a parte de planejamento e de orçamento dessa campanha, tá? Então, aqui eu consigo alterar a moeda, né? Ela vai vir como padrão em dólar, mas eu consigo colocar aqui em reais.
Beleza. Eu consigo dividir dentro da minha campanha em grupos também. Então, eu quero um grupo que vai ser um valor X de pagamento por post e um grupo 2 que vai ser um valor diferente. Então, eu consigo aqui subdividir em grupos clicando nesse botão. E aqui a gente vai ver que está sinalizado o orçamento para cada um dos grupos, tá? Então, aqui eu coloco o orçamento que eu tenho, o número de influenciadores também, e essa fase de conceito aqui vocês não precisam alterar, tá? Aqui embaixo eu vou colocar o número de publicações, a plataforma, o formato do conteúdo e aqui o pagamento, tá? E aqui o link, se tiver algum link que a gente vai analisar os cliques depois, a métrica. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Foi. Aqui, pessoal, a gente vai ter um orçamento geral e conforme a gente for adicionando os posts aqui embaixo, ele vai trazendo para mim o quanto eu ainda tenho de orçamento disponível, lembrando que isso aqui é uma ferramenta de planejamento, tá? De planejamento orçamentário. Novamente, sugiro que vocês procurem a Mari e a Nath para entender a usabilidade no caso de vocês. Em mensagens, aqui a gente vai fazer um padrão, criar um padrãozinho, da mesma forma que a gente criou um padrão de proposta, a gente vai criar aqui um padrão de mensagem para se comunicar por dentro da Tagger com esses criadores de conteúdo, tá? Então, aqui eu posso criar, a gente tem aqui algumas variáveis, então se eu colocar dessa forma aqui, lembrando que aqui vai ser o assunto da minha mensagem, tá? E aqui eu posso colocar uma variável, por exemplo, nome, ele vai puxar o nome do criador de conteúdo, temos uma proposta para vocês. Então, esse aqui vai ser o título da minha mensagem. Aqui embaixo, eu vou construir essa mensagem. E aqui são todas as variáveis que a gente tem. Então, qual que é o nome posso puxar aqui automaticamente o nome do criador de conteúdo, o nome do projeto, o nome da campanha e a data ali da campanha, tá? Aqui eu consigo ver uma pré-visualização da mensagem, tá? Aqui ele é um padrão que a gente usa. E aí eu consigo editar também a minha mensagem clicando no botão editar. Novamente, aqui a gente vai construir modelos, a gente não vai estar, de fato, enviando a mensagem nesse momento, tá? É só para a gente ter padrões. Caso eu queira, por exemplo, apresentar uma campanha para diversos criadores de conteúdo em massa e eu quero deixar um padrãozinho aqui já salvo, ele vai tirando as variáveis de acordo com o criador, principalmente nome, que eu acho importante. E aí, depois eu mostro para vocês como que a gente faz para, de fato, enviar essas mensagens, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem debriefing da campanha também. Aqui outro tipo de mensagem, o de abordagem inicial, de apresentação inicial, tá? E esse aqui, ele vem vinculado à proposta também. E aí a gente vai falar sobre link rastreável agora, pessoal, que também surgiu muita dúvida no chat nas últimas semanas. A gente tem a intenção de produzir um conteúdo para vocês, mas já prestem atenção nessa parte aqui. A Tagger, ela não puxa automaticamente. Se você coloca um arraste para cima ou um link na bio, a Tagger não consegue entender que ela precisa ler os cliques daquele conteúdo se a gente não fala para ela ler os links daquele conteúdo. O primeiro passo de tudo é vir aqui em link rastreável nas configurações de campanha e fazer um encurtador de link. Então, por exemplo, eu estou criando uma campanha que o arraste para cima vai ser aqui para o site da Tagger. Deixa eu pegar aqui, Tagger. Beleza. Então, aqui a gente vai selecionar domínio padrão, tá? Que vai, quando a gente usa o encurtador de links da Tagger, que é a forma que a gente precisa utilizar para que a gente consiga rastrear esse link e os cliques no link depois, ele já tem esse domínio padrão. Se vocês tiverem a intenção de trocar, isso aqui tem um custo vinculado, tá? E domínio, pessoal, o que vai aparecer aqui no caso, Tagger Media, ele vai ser o domínio, tá? Só que ele vai alterar depois da tag.gs. E aqui o shortcode é o que vai aparecer depois da barra. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a data da publicação, isso aqui é mais para organização pessoal, tá? Não vai influenciar muito na questão do link. Eu vou dar uma pré-visualização aqui para mim, e ele vai aparecer aqui para mim como que vai ficar. Aqui vai ser barra, o ano, os meses e os dias, tá? Ele vai aparecer aqui para mim. E aí, beleza. Depois que eu fiz essa configuração aqui, eu salvo, tá? Vou deixar isso aqui salvo. Deixa eu salvar. Beleza. E aí eu tenho outros passos que eu preciso configurar que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas, inicialmente, o primeiro passo é mudar isso aqui, tá? É criar esse link personalizado, que vocês vão ver como a gente vai utilizar ele futuramente. Depois... Eu tiro uma dúvida. Claro. Se tiverem vários links em uma campanha, como que a gente faz? A gente consegue fazer essa alteração depois por conteúdo. Eu vou mostrar para vocês.
Pode ficar tranquila, eu já chego lá, tá bom? A hora que eu chegar, quem fez essa pergunta, só para eu saber? Carla, Spark BH. Tá, beleza, Carla. Então, quando chegar lá, eu lembro de te chamar e falar, ó, Carla, é aqui que a gente muda, mas vocês vão ver qual que é a forma correta de fazer, tá? E dá para alterar assim, dá para pegar, se eu tiver, sei lá, 10 influenciadores e cada um tem um link específico para a gente conseguir metrificar melhor, dá para colocar ali cada conteúdo com o seu link próprio depois em rascunhos. Aqui em métricas a gente tem, quando a gente fala de resumo de campanha, quando a gente roda a campanha, a gente tem esse relatório dessa campanha no final, a gente tem métricas padrão, que vem já de fábrica, assim, entre aspas, e tem métricas que a gente consegue setar aqui dentro também. Aqui, se a gente colocar essa setinha para baixo, ele explica bonitinho o que é cada uma dessas métricas, tá? Então, aqui é para a gente selecionar como que a gente vai medir taxa de engajamento. Então, o que significa taxa de engajamento para a minha organização? Porque pode ser que não seja a mesma para a organização da Maria, por exemplo. Então, aqui sugiro novamente que vocês procurem com a Mari e a Nath para entender qual que é a melhor forma, ou a forma que vocês estão trabalhando. E aqui a gente consegue habilitar outras métricas para serem analisadas ou desabilitar também dentro da campanha, tá? Lembrando que clicando aqui a gente tem outras métricas que a gente usa como padrão de benchmarking e vocês conseguem alterar todas elas. E aí, clicando aqui no envio, ele explica o que é cada uma dessas métricas bonitinho e lembrando, reforçando também que na nossa base de conhecimentos a gente tem tudo super explicadinho lá, pessoal. Até se vocês quiserem fazer mais um intensivão depois do treinamento aqui, e lá na parte da base de conhecimento, na parte de campanha, explica tudo isso que eu tô falando para vocês, tem lá, tá? Então, se ficar dúvida depois, claro, eu tô mega à disposição, mas sempre leiam a base de conhecimento, porque ela é muito completa e tem tudo lá. E aqui eu vou começar a preparar os templates de cliente e convidado também, para ele revisar influenciadores e também para ele ver um resumo de campanha, tá? Isso aqui é importante porque a gente consegue, se eu estou trabalhando com cliente externo, eu consigo compartilhar minha campanha com ele, para ele tanto avaliar influenciadores, então, eu pré-selecionei aqui influenciadores e eu quero que o meu cliente externo aprove e dê o aval dele. Isso em relação à prévia de criadores de conteúdo para a campanha, ao conteúdo, e também ele consegue visualizar o resumo de campanha depois, o relatório, tá? Novamente, entendam como vocês estão fazendo internamente essa prática. E aqui eu consigo, clicando em editar, colocar aqui o que ele vai visualizar. Então, quando o meu cliente externo for analisar minha campanha, o que eu quero que ele veja? Né? Então, esse aqui na revisão de influenciadores, como que eu quero que ele veja um perfil de um criador? E aí eu consigo ir adicionando as sessões aqui, tá? Para montar assim um padrãozinho, um template do que ele vai enxergar. Depois disso é só clicar aqui em salvar, tá, pessoal? Isso aqui ele não compartilha com o cliente de fato nesse momento, mas é mais para a gente preparar o template do que o cliente vai visualizar quando ele tiver esse acesso. E aqui embaixo a gente vai falar do compartilhamento com pessoas externas. Então, a gente consegue compartilhar nossa campanha com outros usuários, consegue compartilhar com outros times, caso a organização de vocês esteja dividida em times, vocês conseguem compartilhar com outros times também. E aí, aqui embaixo, eu consigo compartilhar com o meu convidado e cliente externo. Ele vai acessar pelo link de Collaborator, tá? Que é collaborator.tigermedia.com. Ele vai acessar por aqui. Ele vai receber uma notificação no e-mail dele de que ele foi adicionado como convidado em uma campanha para poder acessar. Quando ele fizer o login ali no Collaborator, ele só vai ter acesso às campanhas que foram compartilhadas com ele, claro. E para adicionar um cliente convidado aqui na minha campanha, eu clico nesse botão azul aqui do lado, coloco o e-mailzinho dele, e aqui eu vou colocar o que eu quero que ele possa fazer na minha campanha. Quero que ele possa revisar criadores, ele marca isso aqui. Eu quero que ele possa revisar conteúdos, vou marcar isso aqui de baixo. Eu quero que ele visualize o resumo de campanha, coloco aqui de baixo. Ou se eu quero só que ele aprove o conteúdo, então eu vou colocar aqui só o Content Review. E aí eu posso colocar mais de um. Depois que eu colocar o e-mail dessa pessoa aqui e compartilhar, ela vai receber lá. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Giovana.colombo. Beleza. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar e eu vou receber no meu e-mail, no giovana.colombo ali, o convite para participar aqui dessa campanha, tá? Para poder visualizar essa campanha. Depois que vocês adicionarem, vão estar todos aqui e vocês conseguem editar também quais são as permissões que esses colaboradores vão ter dentro dessa campanha.
E aí, beleza, pessoal. Aqui, então, como eu falei para vocês, o mais importante de tudo é o geral, e todos esses outros pontos que eu compartilhei com vocês agora são totalmente opcionais, tá? Também sugiro que vocês procurem internamente as meninas para entender qual que é o padrão que vocês costumam utilizar para as campanhas. Dessa parte de configurações, vocês têm alguma dúvida? Não. Tá, então beleza, vamos continuar seguindo aqui. Configurei tudo da minha campanha. Como que eu faço para adicionar agora colaboradores? Colaboradores não, perdão, criadores de conteúdo. Então, clico aqui na minha campanha, ela já está configurada bonitinho. Para começar a adicionar um influenciador, eu venho aqui em adicionar influenciador, tá? Então, eu posso puxar por aqui pelo ladinho, colocar aqui, por exemplo, a Manu da Vaz, vamos supor. Aqui, quando eu falei para vocês que a gente pode criar grupos de influenciadores, esse selecionar grupo é referente a isso, tá, pessoal? Então, eu tenho 3 grupos de influenciadores dentro da mesma campanha. Então, eu vou selecionar para qual grupo que ela vai. Como esse aqui eu não criei outros grupos, ele tem só essa opção do grupo 1. Então, eu seleciono aqui e clico em adicionar. Vamos supor que eu quero adicionar também aqui a Maria. Para a minha campanha. Beleza. Então, eu tenho aqui as minhas 2 influenciadoras que eu vou usar para a minha campanha, tá? Lembrando que se vocês estiverem naquela funcionalidade de descobrir perfis, deixa eu ver aqui para vocês, vocês conseguem adicionar automaticamente os perfis aqui dentro da tua campanha, não precisa fazer em 2 passos, tá? Então, vamos supor que eu quero adicionar esse aqui. Venho aqui embaixo no símbolozinho de adicionar a campanha. Aqui eu vou selecionar o meu projeto. Aqui embaixo ele já vai me dar a campanha. Se tiver uma campanha só, né, caso tenha mais de uma campanha, ele vai dar as campanhas disponíveis dentro desse projeto para você selecionar qual o grupo que eu quero mandar esses criadores de conteúdo, e aí eu clico em adicionar. Beleza, se eu venho para cá, dou um atualizar, tá todo mundo aqui, tá? Todo mundo vai estar presente aqui dentro da minha campanha. Aqui embaixo, eu tenho algumas opções de criação. Deixa eu ver se está aparecendo. Beleza. Aqui embaixo eu tenho algumas opções, então se eu selecionar esses criadores aqui, vocês vão ver que eu tenho a opção de exportar, então se eu quero criar um relatório, por exemplo, de perfil de cada um desses criadores aqui, ou de todos reunidos, eu vou em exportar. Se eu quero mandar uma mensagem para eles, lembra que eu falei ali do padrão de mensagem que a gente cria, que a gente consegue mandar para todo mundo? A gente clica em mensagem aqui, e aí a gente já vai mandar a mensagem pré-definida, que foi que a gente pré-definiu lá nas configurações, ou uma nova mensagem personalizada, mas é por aqui que eu vou mandar, tá? Aqui eu consigo fazer uma avaliação, tanto interna quanto de externa, de algum cliente colaborador externo, tá? Então, revisão interna, isso aqui não vai significar que ele vai estar contratado para a campanha de vocês. Vamos supor que eu estou rodando uma campanha e eu sou a responsável por selecionar previamente quais influenciadores eu acho que faz sentido, mas eu preciso que a Maria venha aqui depois e aprove e dê o aval dela. A Maria e um cliente externo nosso. Então, a gente vem aqui depois que tiver pré-aprovado, a gente aprova aqui os criadores de conteúdo e também a gente pode compartilhar com o nosso colaborador, se ele tiver esse acesso, né, se a gente tiver compartilhado com ele nas configurações, para ele aprovar ou não esse conteúdo, tá? Ou a gente também pode aprovar. Se eu só mandei as opções para o meu cliente externo e falei assim, olha, a gente tem essas opções aqui, posso aprovar? Ele me deu o ok, eu posso vir aqui e aprovar por ele, não necessariamente precisa ter o acesso ao técnico. Aqui eu consigo mandar a proposta, tá, para eles, então consigo mandar a proposta, aprovar ou rejeitar propostas, e aí a proposta que vai ser mandada é a padrão que a gente configurou ali nas configurações anteriormente, tá? Consigo colocar aqui pessoas como para visualizar essa campanha, e daí a cada conteúdo novo publicado essa pessoa vai ser notificada. Consigo contratar aqui esses criadores de conteúdo, e esse contratar não significa que ele assinou um contrato com vocês, mas significa que você está dando ok para a tagger puxar o conteúdo dessas pessoas. Então, a partir do momento, se eu não clico em contratar, a tagger não vai puxar o conteúdo delas, tá? Não vai começar a analisar e fazer monitoramento de hashtags, palavras-chave e tudo mais. Então, é importante sempre colocar esse contratar aqui, quando vocês já tiverem com tudo pronto. Consigo copiar esses criadores de conteúdo aqui para uma outra campanha também, e consigo excluir, tá, pessoal?
aqui vocês vão ver que o Instagram está com esse símbolozinho, que significa que o criador de conteúdo não está com o opt-in autorizado. E aqui ele tem a situação no momento desse criador de conteúdo, tá? Pode ir. Deixa eu te pedir, que acho que é um fluxo que é legal mostrar para eles. Entrando ali, entra no meu perfil, por exemplo, só clica em mim. Aqui embaixo, gente, peraí que o meu não tá dando para ver, rapidinho. Tá. Quando vocês estão vendo que tem um botãozinho ali embaixo de aprovar? Todo esse fluxo que a Gi explicou para vocês, que vocês podem fazer a parte de enviar a proposta, todo esse fluxo vai estar aqui dentro de cada influenciador. Então, se vocês tiverem dúvida do que vem antes, do que vem depois, o fluxo aqui dentro do influenciador é o que segue o caminho completamente retinho ali. Então, primeiro, quer aprovar a revisão interna? Você pode aprovar. Aí você pode explicar por que você aprovou. Aí depois tem a aprovação do convidado cliente. Aí, tanto ele, você pode mandar o link para ele aprovar, quanto você mesmo pode aprovar para pular essa etapa. Aí logo depois tem a proposta, preparo de proposta, contrato, etc. Aí, Gi, se quiser seguir, pode seguir. Mas era só para explicar que aí, caso vocês tenham dúvida para fazer ali naquele ambiente anterior, onde está todo mundo de uma vez, vocês podem ir no individual e ir fazendo cada etapa, que aí vocês não pulam nenhuma etapa, tá bom? Uhum. Isso mesmo. E essa parte de pular de proposta também, lembrando que não necessariamente precisa ser feito por dentro da tag. É super legal, super útil, se vocês puderem trazer isso para o dia a dia, é muito bacana, mas caso não seja, vocês não irão utilizar, é só pular a proposta aqui, isso não vai influenciar em nada, tá, pessoal? Não é obrigatório mandar a proposta e contrato aqui por dentro da tag, mas super facilita. Então, eu já vou chegar nessa parte aqui de novo, mas só para a gente terminar alguns pontos que eu acho bem bacanas aqui, a gente consegue adicionar filtros, tá? Então, eu estou rodando uma campanha aqui com diversos influenciadores, eu quero saber quem já foi aprovado, quem ainda não foi aprovado. Eu consigo adicionar filtros aqui. A gente tem uma funcionalidade muito legal de pagamento também, que a gente pode fazer pagamento por dentro da tagger, mas mesmo que a gente não faça, a gente consegue marcar os influenciadores que já foram pagos para a gente ter esse controle maior aqui dentro também. Então, a gente consegue filtrar por status de pagamento, tá? A gente consegue também, para visualizar aqui, qual que é o status da conta do Instagram, então se está com opt-in, ok, ou se não está, então, estou rodando uma campanha com 50 criadores e eu preciso saber quem está com opt-in e para quem que eu preciso pedir ainda. Então, eu posso filtrar por aqui, não preciso ir vendo um a um manualmente, tá? Consigo filtrar aqui pelo lado. Consigo fazer algumas ordenações aqui diferentes e aqui do ladinho tem umas alterações que a gente consegue fazer que é muito legal. Então, aqui, se eu mudar para a lista, eu vou ter algumas informações de qual grupo essa pessoa está, qual o e-mail dessa pessoa, o endereço de correspondência, qual que é a fase que está, a situação do processo ali que a Maria acabou de explicar, quem adicionou e em que data que foi adicionado, tá? E aqui, pessoal, essa parte de inspecionar é muito legal. Então, eu consigo trazer os filtros ali do Discovery para dentro da minha campanha. Então, se eu quero filtrar dentro da minha campanha, por pessoas que tenham um engajamento, vamos supor aqui, maior que 5%, ele vai aparecer aqui para mim, tá? Nesse caso, ele não está dando, porque provavelmente ninguém tem esse engajamento, mas se vocês precisarem fazer filtros aqui dentro dessa campanha mesmo, é só vocês puxarem aqui por todos esses filtros, e daí vocês colocam aqui no ladinho em inspecionar, tá? E aí tem aqui os mesmos filtros, por exemplo, se eu quero puxar aqui de perfil, então, quem está no Brasil. Clico aqui, ele vai trazer para mim que a Maria Alice e a Manu Gavassi estão no Brasil. Esse é só um exemplo, vocês podem usar filtros aqui do Discovery dentro das pessoas que estão dentro da campanha de vocês, tá? Beleza, então coloquei aqui os meus criadores de conteúdo, deixa eu mudar aqui a visualização de novo para a grade e entrar naquela questão que a Maria trouxe para gente. Se eu clico no perfil desse influenciador, eu venho para essa tela aqui, onde eu posso seguir todos os passos de aprovação com cada um deles. Se eu já tiver craque, já souber que primeiro eu aprovo, depois eu contrato, daí eu preparo a proposta e depois o contrato em si, eu posso fazer todo mundo assim em massa na tela anterior. Mas se eu ainda estou aprendendo e eu quero fazer com calma, um a um, para eu entender o processo, e caso seja cada um diferente de outro, tipo, para uns eu vou mandar a proposta e contrato por aqui, para outros não, vocês podem fazer individualmente por aqui. Tá? Então, aqui eu consigo mandar uma mensagem para esse influenciador,
consigo colocar comentários aqui e mandar, por exemplo, para o meu convidado, por exemplo, assim. Achei esse criador, o que você acha? E aí, essa pessoa vai receber essa mensagem por dentro da tag, tá? Então, a gente tem esse chatzinho interno. Na tela de colaborador, ele vai receber uma notificação e ele vai conseguir ver a minha mensagem. Então, aqui eu converso com os meus clientes externos que eu compartilhei a campanha e aqui internamente entre as equipes, tá? Dentro das equipes da organização da tag. Então, aqui mensagem para o influenciador e aqui mensagem para o colaborador e também para times internos. Aqui eu consigo colocar, adicionar novas pessoas para visualizarem esse criador de conteúdo, como eu mostrei para vocês na tela anterior, e também eu consigo parar de eu analisar, tá? De que eu esteja como responsável por assistir esse colaborador. E clicando aqui nesses 3 pontinhos, eu consigo exportar um relatório, consigo ver como que o cliente vai ver essa prévia aqui. Então, quando eu conceder o acesso a ele, como que ele vai visualizar a prévia do perfil da Maria. E também consigo marcar como contratado. Aqui a gente vai ter um resumo de dados demográficos, igual a gente tem lá na análise de perfil que a gente falou no treinamento passado, tá? Aqui a gente tem dados do perfil dessa pessoa, então, de conteúdos e tudo mais. Categoria, a gente vai analisar as taxas. Conteúdo de campanha, aqui são os conteúdos que o criador de conteúdo postou na sua campanha, tá? E aqui, detalhes, a gente vai analisar do perfil dela, então, a gente sabe que ela está em São Paulo. E aqui vem a parte legal de pagamentos, que é onde eu consigo pagar a Maria aqui por dentro da minha campanha e consigo também marcá-la como paga. Então, para criar um novo pagamento, eu coloco aqui. Aqui vai ter que estar o endereço da pessoa da conta dela do PayPal, tá? Os pagamentos são feitos através do PayPal. Aqui embaixo eu coloco o valor que vai ser pago para ela. Mudo a moeda aqui. Se eu precisar, se for... A nossa conta ela é externa aos Estados Unidos, né? Então, sempre marcar aqui essa opção e colocar uma nota aqui. Se eu quiser já marcar como pago por fora, eu clico aqui nessa opção, nessa caixinha. Tá? Ele vai aqui ainda ter o título do meu pagamento e o valor desse pagamento, e eu clico em salvar. E aí ele vai me dar aqui esse rascunho, tá? O status está marcado como pago já, e aqui eu posso ver esse histórico de pagamentos que eu tive dentro dessa campanha com a Maria. Tá? Consigo editar também esse pagamento, mas ele vai ficar marcado aqui embaixo para mim, e se eu posso criar rascunhos de pagamento também e posso fazer o pagamento na hora. Essa questão ela é super específica, então se vocês forem utilizar pagamento por dentro da tag e vocês quiserem fazer um intensivão disso depois, vocês me comunicam. Acho que as meninas já sabem, a Mari, a Nath já sabem como faz isso, tá? Vocês podem consultar elas também, e vocês podem me consultar. Mas isso aqui, novamente, caso faça sentido para a Spark utilizar o pagamento por dentro da tag, e claro que não são todos os usuários que podem concretizar o pagamento, tá? Tem que ter permissões específicas. Mas, de qualquer forma, se vocês forem realizar o pagamento por dentro da tag, depois que vocês colocarem em pagar agora, vocês vão ser redirecionados para a conta do PayPal. Beleza, pessoal. Então, aqui eu consigo ver de cada um dos criadores de conteúdo, tá? E, basicamente, essa é uma função geral, assim, para a gente terminar esse fluxo de aprovação. Então, aqui, só pular a proposta, depois, se eu não quero mandar aqui por dentro. E aqui, se eu quiser mandar o contrato por dentro da tag, eu venho em ver contrato. Aqui eu vou colocar um título, o assunto do e-mail, a mensagem que vai junto com esse contrato. Aqui eu vou subir o contrato, o arquivo de contrato, né? E aqui quais são as pessoas que vão ter que assinar esse contrato. Então, internamente, se o cliente externo tiver que assinar também, e aí eu clico em enviar, esse criador de conteúdo vai receber um link de um parceiro, se não me engano é HelloSign, para assinar esse contrato online no e-mail dele. E depois disso ele vai ficar marcado também com o contrato assinado, tá, pessoal? Dessa etapa aqui de análise do perfil dentro da campanha, vocês têm alguma dúvida? Não. Por enquanto, não. Quando a gente ver tudo, aí vai começar a surgir um monte de ticket para vocês. Me chamem, pessoal, tranquilo, eu tô aqui para isso, não tem problema nenhum. Então, beleza, pessoal. Depois que eu fiz toda a minha aprovação de influenciadores, todos estão contratados já, todos que vão participar da minha campanha estão contratados, eu venho aqui para a aprovação de conteúdo, onde eu vou enviar, criar rascunhos
E eu posso solicitar que o criador de conteúdo me mande a prévia do conteúdo dele por aqui, para eu aprovar e meu cliente externo aprovar também. Eu acho que alguém me perguntou isso no chat. Então é por aqui que eu vou fazer. Então eu estou aqui na minha campanha, beleza? E aí eu venho em aprovação de conteúdo, tá? Venho em planejar conteúdo. Aqui eu vou colocar qual que vai ser o criador que vai fazer esse conteúdo para mim. Opa, aí não tem ninguém contratado. Aqui, então, os que estiverem contratados dentro da minha campanha, lembrando que para isso precisam estar contratados, tá? Senão ele não vai aparecer aqui. Eu seleciono, então eu quero que a Maria faça esse conteúdo para mim. E aqui embaixo eu vou colocar para a Maria o que vai ser esse conteúdo. E aí começa a parte do link tracking, que é a mais importante de todas. Então, lembrem que a gente colocou lá na configuração de campanha, e é aqui que a gente vai vincular o link tracking com o conteúdo que a gente quer que seja produzido. Então, eu vou pedir para a Maria que ela faça aqui no Instagram, né, um conteúdo de story. A data de entrega, isso aqui é opcional, mas eu vou colocar que eu quero que ela faça na sexta-feira. Essa fase de conceito aqui, vocês não precisa utilizar também, é opcional. E aqui é onde eu vou colocar o meu link. Então, acho que a Carla que me perguntou se tiver links diferentes, o que eu faço? É por aqui. Então, aqui ele veio com a URL padrão que eu configurei lá anteriormente, ele já puxa para cá. Porém, se eu quiser alterar, eu quero que da Maria seja tagger mídia, mas eu quero que de outra pessoa seja outra. Eu vou alterando por aqui, tá? Pelo rascunho de conteúdo. Então, aqui eu vou colocar que eu quero o link, se eu quero o link na bio, se for uma foto, né? Ou se eu quero que seja um arraste para cima de stories. Então, eu posso colocar aqui o arraste para cima. Aqui, novamente, ele vai aparecer para mim o que vai aparecer depois da barra no meu conteúdo, né? Que eu vou mandar o link. E aqui eu vou dar um confirmar. Beleza, ele apareceu aqui para mim que o link está configurado, tá, pessoal? Então, se eu quiser alterar, é só clicar ali novamente, mudar aqui e confirmar. Ok, criei aqui o padrãozinho do meu rascunho aqui que eu quero pedir para Maria. Venho em adicionar rascunho. O meu rascunho vai estar adicionado aqui. Isso não foi enviado para Maria ainda, tá? Eu só criei esse rascunho. Então, se eu entro aqui nesse rascunho, vocês vão ver que o linkzinho ele está vinculado aqui. Tá vendo como ele vai aparecer? É isso aqui que vocês vão copiar e mandar para o influenciador postar no stories dele, tá? Então, isso é super importante também. Então, configurei lá inicialmente na campanha, configurei agora criando um rascunho de conteúdo, e aí eu vou copiar esse link, e é esse link que ele precisa utilizar. Então, se ele utilizar, ao invés de usar esse importador aqui, ele utilizar o taggermedia.com, que foi o que eu citei lá, não vai dar certo. Tem que puxar esse aqui. Copiei isso aqui e vou mandar, Maria, esse aqui é o que você precisa colocar na haste para cima. Mandei para ela, isso daí da forma que vocês quiserem enviar, e aqui eu consigo ou adicionar um conteúdo manualmente, ou eu consigo solicitar um conteúdo para a Maria, tá? Então, se eu clicar aqui em solicitar o conteúdo, vai aparecer essa mensagem aqui, e a Maria, lá no e-mail dela, que está vinculado aqui com a tagger, ela recebeu uma mensagem de solicitação de conteúdo, e dentro do acesso dela de criadora aqui na tagger, ela também recebeu uma notificação avisando que ela está fazendo uma campanha que a gente solicitou um conteúdo, tá? Então, ali você pode especificar também o tipo de conteúdo que você precisa, tipo, as particularidades do conteúdo, você consegue conversar aqui também com o criador, com o teu cliente externo internamente. Então, aqui, se eu quiser mandar uma mensagem para Maria, tipo, Maria, preciso de uma foto com tema de Natal, sei lá, X. E se eu quiser colocar algum anexo aqui junto, consigo mandar. Mando, a Maria vai receber lá na tagger dela esse aviso aqui, tá? Essa mensagem minha, e ela pode me responder por aqui também. Então, a Maria vai subir esse conteúdo lá do lado dela, e eu vou poder aprovar. Quando a pessoa subir esse conteúdo para mim lá pelo usuário dela, ele vai aparecer aqui dentro para mim para aprovação interna de colaborador também, e eu consigo, inclusive, recusar esse conteúdo, tá? E aí, pessoal, quando esse conteúdo estiver postado, eu vou vir aqui em adicionar conteúdo no rascunho, tá? E vou vincular, ele vai aparecer aqui para mim, quando ele já tiver conteúdos dentro da campanha, ele vai aparecer para eu selecionar qual que é o conteúdo da campanha que está vinculado com esse rascunho aqui. E é aí que ele vai fazer o vínculo com os cliques do link, tá? Então, depois que o conteúdo for publicado, eu venho aqui em adicionar conteúdo e clico lá, seleciono o conteúdo da campanha, que é o que está vinculado com esse link aqui, e aí ele vai começar a puxar esses cliques, tá?
Lembrando de toda a questão do opt-in, porque senão a tagger nem vai puxar automaticamente os stories, né? Então, para a gente conseguir fazer essa leitura de clique também, precisa que o opt-in esteja ativo. Beleza, então aqui a aprovação de conteúdo, consigo aprovar tudo por aqui. Claro que vai ser só a aprovação e não a postagem, né? Depois que a gente fez toda essa aprovação, o influenciador tem que fazer a publicação lá. E quando ele fizer essa publicação, lembrando, pessoal, também que para a gente conseguir puxar a hashtag e menção da campanha, ele precisa estar inscrito na foto, tá? Ele não pode estar como inscrito, porque senão a gente não consegue puxar. E depois disso, depois de rodar a campanha, a gente tem a etapa aqui de resumo, que vai ser o relatório dessa campanha, tá? Então, ele vai... Aqui, para mim, eu não tenho nenhum dado, mas eu vou trocar aqui de campanha para vocês visualizarem como que é esse resumo. Hoje, só a opinião, eu acho que talvez dê para a gente entrar no detalhe de resumo na próxima, por causa de horário mesmo, mas para a gente não tem problema, mas vocês que dizem também, para não ficar muito conteúdo. Mas a gente tem 8 minutos para caso tenha dúvidas, aí o que você preferir, tá? Boa, pode ser então. A gente pode deixar resumo para a próxima e daí vocês podem me perguntar as dúvidas, pessoal. Mas só dando um geralzão aqui de resumo antes da gente ir lá, para não ficar muito jogado assim. Aqui a gente vai ter todas as métricas de campanha, tá? Então vai aparecer tudo aqui. E aí na próxima reunião eu explico para vocês bonitinho como analisar, como exportar e tudo mais. Mas aqui, depois de rodada a campanha e dos conteúdos já estarem ali dentro da tag, a gente consegue analisar o resultado aqui, beleza? Acho que a Júlia levantou a mão. Então, vamos lá, pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta sobre a aprovação de conteúdo, porque quando a gente fez o primeiro teste de Unilever com Love, Beauty and Planet, as influenciadoras começaram a receber um monte de e-mail, né? Porque toda vez que a gente colocava informação de que precisava conteúdo para o cliente aprovar, elas recebem, elas ficaram meio confusas. Existe alguma forma da gente tirar a configuração de que a influenciadora recebe e-mail? Porque a gente costuma receber esse conteúdo, analisa e a gente sobe ele na tagger, né, para enviar para cliente. Sim, mas só um ponto. Vocês estão validando o conteúdo com o cliente pela parte de aprovação de conteúdo? Sim. Porque, na verdade, validação de conteúdo não é por aí, né? Hoje, mostra para eles onde é a parte de compartilhamento com o convidado, please. Tá. O compartilhamento com o convidado, ali vocês vão receber pela configuração de campanha que eu mostrei para vocês. Deixa eu trocar aqui o teste de novo. Mas me fala exatamente qual parte, Mari. Eu não sei qual que você se refere. Eu? Por favor. Quando você vai em configuração, aí tem a parte de convidado cliente, lá embaixo. E aí que você convida o convidado, o cliente a ver, e você seta o que você quer que ele veja. Clica ali em convidar cliente /convidado. Aí nos direitos, tu consegue colocar o direito de Content Review, e aí ele vai revisar o conteúdo. Só que aí o conteúdo que ele vai revisar é ali na parte de planejamento. Eu quero só entender assim, os influenciadores estão recebendo o conteúdo, a aprovação do cliente, em qual momento que vocês envolvem o cliente? Isso eu não entendi muito bem da dúvida de vocês. A gente inclui o conteúdo dentro de aprovação de conteúdo. Tá bom. A gente aprova internamente e envia para o cliente aprovar. Depois desse envio para o cliente aprovar, o influenciador ainda está recebendo e-mail, é isso? Isso, exato. Só que o ideal é que ele não receba o feedback do cliente para que a gente possa filtrar. Claro que é. Mas, assim, vocês estão mandando, tipo assim, já a prévia de conteúdo para ele ou só a especificação de cada conteúdo? Como que está sendo? A prévia do conteúdo. Daí eu acho que seria em aprovação mesmo, mano. Não, tá certo. Mas como é que a gente faz com o influenciador? Sim, eu entendi a dúvida. Aqui eu criei um rascunho, tá? Então, aqui, você consegue, deixa eu ver bonitinho.
Aqui você sabe, Má, como que a gente envia? Eu posso buscar depois também a informação. Não, eu sei como envia, mas eu não sabia que o influenciador recebia junto. Eu vou buscar essa informação. A gente está perguntando porque quando a gente fez os primeiros testes, a gente começou a receber ligação dos influenciadores, tipo, meio em pânico, assim, porque estavam recebendo um monte de coisa. Naquele momento, o Vitor nos disse que não tinha como a gente tirar a configuração para o influenciador receber esse conteúdo, né? Então, ele recebia que eu coloquei um conteúdo, ele recebia o feedback do cliente, ele recebia a nossa outra mensagem, então eles começaram a ficar confusos. Naquele momento, para que a gente conseguisse fazer as aprovações das campanhas via Tagger, a gente criou para cada uma das campanhas um influenciador fake. Eu lembro. Então, a gente tem um influenciador fake, que é através deles que a gente coloca todos os conteúdos e nomeia com o nome do influenciador. Não, mas assim, pensando de forma lógica, não faz sentido o influenciador receber depois. Então, acho que é uma coisa que a gente pode conversar com o time de dev, até mesmo se não existir essa possibilidade, para a gente desenvolver essa possibilidade, porque não faz sentido o influenciador receber o que o cliente está falando sobre ele, sabe? Sim. Mas eu acho que não recebe, porque eu tinha até falado com a Mari disso na semana passada, eu não lembro se foi a Mari, mas alguém me perguntou na semana passada como que faz para fazer esses comentários e que tem essa subdivisão, tá? Então, tanto de convidado, e o convidado ele vai me mandar aqui. E ele não é para o influenciador ver, porque ele vai estar na aba de convidado e cliente. A gente vai conversar por aqui, falar sobre aprovação ou não. Mas em relação a compartilhar daí com o convidado, eu só vou fazer um teste com a Maria depois, e aí eu já respondo. Só se puder me dar um toque no chat, só para eu lembrar quem que falou, quem que perguntou isso, daí eu já verifico e respondo por lá rapidinho depois. Só vou rodar esse teste mesmo para ter certeza. Maravilha. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal, nesses 2 minutinhos que a gente tem restante? Eu tenho, Gi. Boa. Deixa eu te perguntar, sobre o CSV que extrai no final das campanhas com todos os resultados, quando eu baixo ele por aqui, ele fica tipo, só tem as informações da legenda. Você sabe se os devs estão pretendendo deixar ele direitinho, para a gente poder usar ele para construir os reports? O que você precisa que tenha nele, Gabi? Todas as informações de alcance, impressões, visualizações. Teoricamente tem. Tá. Eu tentei baixar aquele de 3CME, eu acho. Tá. E aí veio só legenda dos posts. Não, tem alguma coisa de configuração. Manda isso pra gente também via ticket, que aí a gente olha no detalhe dentro daquela campanha específica para ver o que aconteceu. Porque normalmente vem tudo mesmo. Normalmente vem tudo? Então tá. É porque às vezes eu acho que deve estar vinculado a um template que só tem esses dados, sabe? Então, manda para mim qual que é a campanha certinha ali no chat que eu vou verificar e já te dou a resposta. Beleza, obrigada. Nada. Obrigada. Bom, pessoal, a gente está acabando o nosso tempo aqui. Então, eu sei que campanha é super completa, eu não espero que vocês tenham assimilado tudo só nesse treinamento, então já estou super à disposição de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, me chamem ali no chat para a gente ir tirando essas dúvidas que vocês tiverem, até porque tem um monte de gente aqui, talvez o pessoal não tenha tido tempo de tirar as dúvidas, tá? Mas eu estou mega à disposição. Tragam casos para mim e sempre me mandem o máximo de detalhes, qual a campanha, o perfil, tudo mais, a dúvida bonitinho, print, para a gente conseguir resolver da melhor forma possível. E muito obrigada pela participação de vocês hoje. Bom final de dia, bom trabalho, boa semana também para vocês. É sempre um prazer esse treinamento que a gente tem. Obrigada. Gi, Maria, obrigada mais uma vez. Vou mandar aqui lista de presença e avaliação de reação para todo mundo, tá? Um beijo, obrigada de novo. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada.